Sua vida já dera muitas voltas e reviravoltas. De fato, ele já passara por poucas e boas durante sua existência. Agora já estava idoso, sofrido, saudoso, mas pensava que teria um pouco de descanso, que sua vida não mais daria grandes voltas. Mas ele se via diante de uma grande decisão que deveria tomar. Uma decisão que mudaria sua vida e a vida de toda a sua família e de seus descendentes a longo prazo. Ele teria que fazer uma viagem internacional e carregar sua família com ele, esposa, filhos, netos e até bisnetos, todos os empregados, uma mudança de mais de 70 pessoas e ainda toda a sua fonte de renda, seus rebanhos, os animais. Ele iria para uma terra estranha e deixaria a terra que Deus havia prometido para ele e para sua descendência. Será que valeria a pena tomar esta decisão? Por outro lado, se ele decidisse ficar, ele não iria rever o seu filho querido, que há mais de 22 anos ele não via e que até então ele pensara que já havia morrido. O que fazer? Ele ficou com medo de tomar a decisão errada. Você já esteve em dúvidas ou com medo sobre o que fazer em sua vida em momentos cruciais, em momentos de grandes decisões, decisões definidoras de modo quase permanente? Pois é, momentos de decisões, e especialmente grandes decisões, podem nos trazer medo. Mas quando você tiver que tomar uma grande decisão, não tenha medo. No lugar disso, busque a orientação de Deus. Foi o que Jacó fez. E veja o que aconteceu. A história está no livro de Gênesis, capítulo 46. Nós leremos Gênesis 46, a partir do verso 1 até o verso 7. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus em visões a Israel de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência, e levou-os consigo para o Egito. Quando você estiver com dúvidas, busque a Deus. Nós temos nessa parte do livro de Gênesis, cujo nome significa princípio, porque esse livro nos narra o princípio de todas as coisas. Nessa segunda parte, dos capítulos 12 até o capítulo 50, a história dos patriarcas, a história da família escolhida para trazer a linhagem redentiva, a linhagem salvadora,
para trazer o Messias, o Salvador do mundo. Deus havia escolhido aquela família para cumprir o seu plano através daquela família de abençoar todas as famílias da terra. Começa com Abraão, depois Isaac e Jacó, e nesta parte do livro, o personagem focalizado é José, filho de Jacó. O contexto todo, desde o capítulo 37, centraliza-se em narrar as ações de José. Mas agora no capítulo 46, nós voltamos a ouvir falar de Jacó, porque no capítulo 45, José se deu a conhecer a seus irmãos, o que nós tratamos no último programa, e quando esses irmãos souberam que era José que estava no governo do Egito, voltaram para casa, contaram para o seu pai Jacó, que tinha também o nome de Israel. O susto de Jacó foi muito grande. Quase que ele morre do coração. Ele ficou como que em suspenso. Nos versos 25 a 28 do capítulo 45, é dito isso, que o coração ficou como sem palpitar. Por um momento, o coração de Jacó parou quando ouviu que seu filho querido, José, ainda estava vivo e era governador do Egito. E aí os irmãos também disseram para ele, olha, e José falou para a gente ir para lá, porque ainda vai ter mais 5 anos de fome na terra e só no Egito tem comida, então o José disse para a gente se mudar para lá. Jacó tinha que tomar agora a decisão de deixar a terra onde estava vivendo e partir para o Egito. Ele estava morando em Hebrom, cidade onde seu avô Abraão havia comprado um pedaço de terra para servir de cemitério da família. Lugar onde Abraão e Sara, os avós de Jacó, haviam sido sepultados, onde seus pais, Isaac e Rebeca, também estavam sepultados. Deixar aquilo, as raízes, e ir para o Egito? Então, ele decide antes passar em Berseba. No caminho, passar por Berseba. Esta cidade já havia sido local de peregrinação, tanto de seu avô Abraão, como de seu pai Isaac. No capítulo 21, verso 33, nos fala que Abraão ali fez um memorial, certo? De testemunho de como ele tinha invocado o nome do Senhor e o Senhor lhe respondera. Ele plantou algumas tamargueiras e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Como se Abraão tivesse marcado, sinalizado com aquelas tamargueiras, que Deus havia respondido às suas orações. Também o pai de Jacó, Isaque, no capítulo 26 de Gênesis, os versos 23 a 33, nos conta uma história de que ele havia morado ali, de que Deus havia aparecido para Isaque ali e que Isaque fizera um altar, edificara um altar a Deus ali, invocando o nome do Senhor. Então Berseba era como que um lugar de religiosidade, de adoração, de busca a Deus. Inclusive, o próprio Jacó já havia partido de Berseba uma vez, quando fugiu de seu irmão Esaú, quando ele fez a sua primeira viagem, deixando seu lar, seu pai, sua mãe, e foi para a casa do seu tio. Então Berseba era um lugar para voltar e ver o que Deus tinha a dizer. Por que é que Jacó estava um tanto temeroso? Além dos problemas comuns de uma viagem desse tipo, uma viagem internacional, envolvendo tanta gente, mudando
toda a família, havia um outro aspecto. Um tempo antes, Deus havia dito para o pai de Jacó, para Isaque, que ele não deveria ir para o Egito. Capítulo 26, verso 2. Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, e eu vou ser contigo e vou te abençoar. Então talvez isso tenha deixado Jacó em dúvida. O que fazer? Deus disse para meu pai não ir para o Egito. O meu avô já foi uma vez para o Egito e as coisas não andaram muito bem por lá, ele teve que voltar. O meu pai, uma vez que pretendeu ir, Deus disse que não era para ele ir, e agora o meu filho está lá. Jacó então vai buscar a orientação de Deus. Nesse momento de decisão, quando ele está com medo, tem o grande desejo de ver o seu filho querido, José, de abraçar novamente seu filho, de matar as saudades, também tem esse medo. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Então por isso ele foi a Berseba, buscar a orientação de Deus, falar com Deus. E ali ele ofereceu sacrifícios, provavelmente no altar que seu pai Isaque já havia construído. Era um lugar de adoração. E foi lá que ele foi buscar a orientação de Deus. Quando nós nos sentirmos um tanto amedrontados diante das decisões que precisamos tomar, que a gente pesa as vantagens de um lado, as vantagens de outro, e procura saber o que é melhor, e ainda permanece a dúvida, busque a orientação de Deus. Vá adorar a Deus. Vá oferecer sacrifícios de louvor, de atenção ao Senhor. Faça como Jacó. Ele buscou o local onde ele poderia adorar a Deus. Então vá adorar a Deus. Vá adorar a Deus através da palavra, estudando, ouvindo. Vá adorar a Deus em comunhão com outros irmãos, buscando o conselho de irmãos mais sábios. Vá adorar a Deus clamando a Ele em oração, pedindo a direção dEle, que Ele ilumine sua mente, que Ele lhe dê discernimento. Faça como Jacó, vá adorar a Deus. E Deus se manifestou, Deus respondeu, usando um método que Deus usava naquela época, através de visões à noite. Deus então apareceu a Jacó, chamou-o pelo nome, ele prontamente disse, eis-me aqui. Deus se identificou, eu sou o Deus de Isaque, teu pai, eu sou Deus, e o Deus de Isaque, teu pai. Deus se identifica, mostra quem é, e aí Deus diz para ele, não temas, não tenha medo de ir para o Egito. Não fique com medo. Vá para o Egito, porque eu farei de ti lá uma grande nação. O Egito vai ser o lugar que eu preparei para que esta tua família se transforme numa grande nação e eu cumpra parte da promessa que eu fiz ao teu avô, ao teu pai e também fiz para ti. Parte da aliança que eu assumi, do pacto que eu assumi com a tua família, de fazer desta família uma grande nação. Vai ser lá no Egito. A gente talvez fique perguntando por que isso? Ali em Canaã, quando a gente lê alguns capítulos anteriores de Gênesis, a gente já começa a perceber que os filhos de Jacó estavam imitando os costumes pagãos, idólatras e até imorais das nações em volta. Era uma família, 70 pessoas, rodeado de outras famílias maiores, de nações, de povos, com costumes
que Deus não se agradava deles. E aqueles filhos de Jacó já estavam copiando, imitando estes costumes. Se eles fossem para o Egito, os egípcios não achavam de bom grado se relacionar com pastores de animais, pastores de gado. Então eles teriam que viver, mesmo no Egito, numa terra à parte, separados, sem convivência de relacionamento com os egípcios. E isso, então, garantiria que a nação, os descendentes de Jacó, se tornasse uma nação sem copiar os costumes das outras nações e até os costumes lá do Egito, porque eles estariam, da parte do próprio Egito, colocados separadamente. Esse foi o propósito de Deus, de deixar aquela nação ali, aquela família ali uns anos, crescendo, se multiplicando, antes de voltar para Canaã e cumprir e dar continuidade à aliança que Deus havia dito. Por isso que Deus diz para Jacó: não tenha medo, vá para o Egito, é lá que eu vou fazer de você uma grande nação. E eu estarei com você, eu descerei contigo para o Egito. Eu vou lá com você. Deus mostra que Ele não é o Deus apenas de Canaã. Ele não é um Deus territorial, um Deus que tem um território e pronto. Não. Deus é o Deus de toda a terra. Ele já havia dito isso a Jacó naquela primeira fuga, quando Jacó saiu de Berseba, do lugar onde sua família morava, onde estava o altar que seu pai havia edificado, e ao caminhar um dia, chegou a noite, ele parou em Betel e ele foi dormir. E Deus mostrou-se para ele. E aí ele disse: Deus também está neste lugar. E ali em Betel, Deus tinha feito esta mesma promessa para Jacó, de que Deus estaria com ele e faria dele uma grande nação. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Jacó: eu tenho um pacto com você, uma aliança. Eu irei com você. Você debaixo da minha vontade, eu estarei com você em todos os lugares. No capítulo 31, versos 11 a 13, quando ele estava para voltar lá de Harã, da casa do seu sogro, para Canaã, Deus também se revelou a ele e disse que estava com ele. No capítulo 31, versos 11 a 13, isso é dito. Ele disse: olha, levanta, o anjo do Senhor aparece e diz para Jacó: volta, porque eu estou contigo. Eu sou Deus lá de Betel. Volta para a tua terra. E no capítulo 32, versos 22 a 32, quando ele estava numa outra situação de muito medo, que ele iria se reencontrar com seu irmão Esaú, Deus também havia aparecido para ele e disse que faria dele uma grande nação, e nessa ocasião, Deus inclusive mudou o nome dele de Jacó para Israel. E numa outra ocasião, capítulo 35, versos 1 a 5, quando ele se sentiu ameaçado na cidade de Siquém, Deus também apareceu a Jacó, a Israel, e mandou então que ele descesse mais, voltasse para a terra de seus pais. E agora Deus aparece uma outra vez para Jacó. Uma quinta vez aqui, Deus está aparecendo, num momento crucial de sua vida, num outro momento de mudança. E Deus diz: eu descerei contigo. E depois, eu te farei voltar. Vocês não vão ficar no Egito para sempre. Eu te farei voltar. E a esta promessa, Jacó se agarrou, contou para os seus filhos. Tanto é que quando José morre, José diz para
os seus filhos: olha, guardem os meus ossos e levem, porque um dia vocês vão sair daqui do Egito. E Deus ainda diz para Jacó: a mão de José fechará os teus olhos, isso é, você vai morrer no Egito. Então desça, lá é o lugar que eu preparei para você morrer, é lá que você vai terminar sua missão, de levar o povo, deixar lá, porque lá eu vou fazer desse povo uma grande nação e depois irei tirá-los de lá. Você percebe que Deus conhece os nossos medos. Ele sabe quando a gente está com medo. E ele percebeu que Jacó estava num momento de medo por ter que tomar essa decisão. E amorosamente Deus se revela, faz promessas e diz o que ele deveria fazer. Cada um dos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, teve o seu momento de ouvir o não temas de Deus, o não tenha medo. Nós já tratamos deles em programas anteriores. Deus disse para Abraão: não tenha medo, eu sou o teu escudo, sou eu que cuido de você, sou eu que te guardo, sou eu que te protejo. Deus disse também para Isaque: não tenha medo da inveja dos filisteus que estão aí tentando te atrapalhar. E agora Deus diz para Jacó: não tenha medo. Não tenha medo de tomar a decisão, de fazer o que eu estou dizendo que você deve fazer, porque eu irei com você. Jacó acreditou e fez a vontade de Deus. Então, quando tiver medo, em primeiro lugar, busque adorar a Deus. Vá até Deus em adoração, em oração, em atenção à sua palavra, em estudo da sua palavra, em comunhão com outros irmãos que possam te aconselhar. Vá buscar a Deus e Deus vai te orientar. Mas em segundo lugar, confie nas promessas de Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo para Jacó: olha, Jacó, você vai para o Egito, mas não é porque José é o governador do Egito que tua vida está garantida lá, não. Não é porque José, que é o teu filho querido, está numa alta posição, que isso vai ser o teu fator de segurança ou de decisão. Não. Você vai para o Egito porque eu vou com você. Eu estarei com você. Eu vou descer para o Egito com você. Quando nós tivermos que tomar decisões, vamos considerar os recursos humanos, sim, mas não vamos confiar neles. A nossa decisão deve ser: Deus vai comigo ou não? Se Deus for comigo, eu vou. Se Ele não for, eu fico. Uma oração que Moisés, quando o povo saiu do Egito, num determinado momento, Moisés disse: olha, se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair daqui. O que deve determinar sua decisão é isso. É a vontade de Deus? Deus vai com você? É isso que deve determinar. Então, quando Deus disse para Jacó: eu irei com você para o Egito, eu serei com você, pronto, estava decidido. A presença de Deus, as promessas de Deus: vá, eu estou com você, eu vou com você. Você, inclusive, vai morrer lá, mas eu vou trazer o povo de volta. Deus prometeu sua presença, Deus prometeu cumprir suas promessas, e Deus prometeu um fim melhor do que o que Jacó imaginava. No capítulo 37, versos 35, quando Jacó soube do desaparecimento de José, ele pensou que José tinha morrido, ele disse assim: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Há 22 anos atrás, Jacó imaginou que ele só iria reencontrar seu filho depois que morresse. Que ele iria passar o resto de sua vida chorando.
e só iria seu filho na sepultura. Mas agora, Deus diz, você vai ver seu filho vivo e, de fato, seu filho vai lhe sepultar. Você não vai morrer antes de seu filho. Uma promessa que livra Jacó de uma das maiores dores aqui na terra, que é a dor de um pai sepultar seu filho. Sempre o que é esperado é o oposto, que o filho sepulte o pai. Isso é o natural, podemos dizer assim. E Deus garante isso a Jacó. Jacó esperava um final triste. Terá um final melhor. Foi a promessa de Deus. Quando tiver que tomar decisões, ao invés de deixar o medo tomar conta do seu coração, deixe a confiança em Deus. Busque Deus em adoração, em oração, em atenção à sua palavra, em comunhão com os irmãos. Confie nas promessas de Deus e obedeça ao que Deus mandar. Deus vai cuidar de você. Amém.